Pessoal, amanhã acontece o jogão da volta entre Real Madrid e Arsenal, e o Real vai ter que operar literalmente um milagre se quiser avançar para as semifinais dessa Champions. Hoje, nas entrevistas pré-jogo, os jogadores do Arsenal e o técnico do time inglês soltaram o verbo. Falaram um pouco sobre o confronto e, claro, sobre os jogadores do Real, como Vini Júnior e Mbappé. E já adianto que os jogadores do time inglês perderam completamente o respeito. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que foi dito pelos jogadores do Arsenal. E depois quero saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Vini Júnior. Pois é, pessoal, como eu disse, amanhã o Real vai ter que fazer literalmente um milagre para ganhar desse Arsenal. Na partida de ida, na casa dos ingleses, o Real conseguiu perder por 3-0. E poderia ter sido bem mais se não fosse o Courtois que salvou o dia. Mas todos sabemos, nunca se pode duvidar do Real Madrid quando o assunto é Champions League. Afinal, o time já operou milagres muito maiores nessa competição. O problema foi o futebol apresentado pelo Real nesse último jogo. O time praticamente não jogou os 90 minutos. Só assistiu o Arsenal dominar, ditar o ritmo do jogo, não criou nenhuma grande chance de gol e a defesa estava completamente perdida e sem reação. Não parecia o Real Madrid ali dentro de campo. Parecia um time pequeno dentro do campo. O jogo do Real foi tão feio que até o Toni Kroos, lenda do Real Madrid, detonou a atitude dos jogadores dentro de campo. Se liga nas palavras do alemão. Você sentia isso pela linguagem corporal dos jogadores. Eles estavam dizendo, por favor, não marquem o quarto gol. E isso é muito estranho, porque nunca foi assim. Não importava contra quem. Perdemos algumas partidas, sim, mas nunca com essa postura. Você não pode agir assim quando veste a camisa do Real Madrid. Esse é o maior clube do mundo. Não se pode jogar com medo. Você precisa fazer o Arsenal, que não tem experiência em quartas de final da Champions, especialmente em Madrid, temer o Real. A equipe tem que decidir nos primeiros 15 minutos. O ideal é que seja assim. O fator emocional vai ser decisivo contra o Arsenal. Pessoal, até o Toni Kroos ainda acredita nessa virada do Real. E claro, se tratando do Real Madrid, nada é impossível quando o assunto é Champions League. Pode acontecer de amanhã o Vini e o Mbappé entrarem em campo inspirados, fazerem uma atuação incrível e ganharem o jogo? Claro que pode. Mas como eu mencionei antes, se a gente olhar só para o desempenho dos dois times no jogo passado, e até mesmo durante essa temporada, sem considerar o peso da camisa e a história do clube, o Arsenal é sim, no momento, muito mais time que esse Real Madrid. Agora se liga nas palavras do treinador do Arsenal. Se vencermos o Real Madrid, será um grande impulso para o restante da temporada. Eu sei como queremos jogar, sei que os jogadores estão ansiosos para o jogo de amanhã. Estamos praticamente com a vitória garantida. Podemos até perder por 2 gols de diferença que ainda assim avançamos. E olha, em todos esses anos trabalhando com futebol, eu nunca vi uma virada assim acontecer. Sei que o Real é o maior clube da história dessa competição, mas este ano eles não vão ganhar da gente. O Vinícius Júnior pode ser um problema? Talvez. Mas focar apenas em um jogador não seria a melhor escolha, porque futebol é um jogo coletivo. No jogo da ida, não focamos só no Vini e conseguimos neutralizar o jogo dele. E vamos fazer isso de novo amanhã. Não precisamos nos preocupar com ele. E como time, vejo o Arsenal melhor que o Real. Coletivamente, estamos superiores. No individual, eles têm muito talento, sim, mas isso não é o nosso foco. Vamos vencer como um time melhor. E agora se liga nas palavras do Saka. Todos dentro do clube estão super confiantes nessa vitória. Entre nós, jogadores, já sentimos ela quase como certa. Sabemos que ainda não tem nada decidido e que o Real Madrid é conhecido por sua história na Champions. Por isso mesmo, vamos entrar no jogo muito focados. Vamos fazer nosso trabalho direito e com certeza não vamos dar chance de perder. Pessoal, e tá rolando uma notícia forte na Espanha. O Ancelotti praticamente não tem mais como continuar como técnico do Real Madrid. O único jeito dele seguir no cargo é se o Real vencer amanhã contra o Arsenal. O que, como já falamos aqui, vai ser uma tarefa muito difícil. E para muita gente, o grande fracasso do Real nessa temporada tem sim muita culpa do Ancelotti. Ele não conseguiu encontrar um esquema tático que funcionasse com esse elenco até agora.
Basicamente, o Real jogou a temporada inteira quase sem esquema nenhum, só dependendo de lances e jogadas individuais de craques como Vini ou Mbappé para conseguir ganhar a maioria dos jogos. E quando o Vini ou o Mbappé não jogam bem, o resultado quase sempre é derrota, porque só assim o time tem funcionado. Individualmente, o Real Madrid é um dos maiores times do mundo, se não o melhor. Mas quando a gente fala de coletivo, o Real fica bem abaixo de vários outros clubes. E passa por isso sempre, né, gente? Como é que foi o título daquela temporada retrasada, né? Há 3 atrás. 22. O City massacrou o Real, né? Aí contra o Chelsea ganhou fora, perdeu em casa, jogando muito pior. E aí o Rodrigo vem e salva de novo. Quer dizer, o Real Madrid está sempre no fio da navalha, está de novo. Não é uma novidade exatamente. O placar foi elástico, né? A situação é difícil, mas tem sido assim já há algum tempo. E ontem foi mais um desses capítulos, né? Mas eu acho que, assim, a atuação do Arsenal, a palavra é fundamental. Cara, mobilização por um jogo específico é um negócio tremendo, cara. Eu ia falar um palavrão. Porque, assim, você vê que os caras se mobilizaram, a torcida se mobilizou, o time se preparou. Olha, esquece o campeonato inglês, a gente não tem mais chance, o Liverpool vai ser campeão. Poupa os titulares contra o Everton. Paciência. Terça-feira o jogo. Vamos devorar os caras. E os caras fizeram uma atuação espetacular. O Arsenal jogou muito bem ontem. Já era para estar vencendo o jogo há muito tempo, quando os 2 gols saíram. E o Real Madrid foi amplamente superado, né? Acho que foi isso. O adversário foi muito bem. E o Real Madrid tem sido assim, né? Na final, contra o Borussia Dortmund, o Borussia poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Teve tudo para fazer, chances claras. Não fez. Quem foi o Sancho? Não foi? Não, foi ADM. Chance cara a cara. E não fez. Aí toma o gol, um abraço. Aí toma o primeiro, toma o segundo, perdeu. Mas teve chance. O Dortmund poderia ter sido campeão europeu. Então acho que é mais um capítulo de um Real Madrid que sempre flerta muito com o perigo, né? Agora vai tentar a chamada remontada, né? Bem difícil, né? 3-0. Agora, pode ser também, né, Bruno? É o Real Madrid que pela primeira vez pode ser campeão com o Mbappé. Sim. De uma Champions League. Imagina o Mbappé chegar no Real com uma eliminação dessa. Pode ser que seja heróico? Pode. Eu mesmo tava brabo ontem, aí as pessoas falaram, calma, você vai no jogo que pode ser virada heróica. Não é o provável de acontecer, gente. Não é muito provável o Arsenal com esse time que tem, porque é um time bom demais o do Arsenal. E outra, o Real Madrid vai ter que ir pra dentro. O Arsenal é muito forte ofensivamente. Vai abrir espaço. Não é tão fácil o Real Madrid tirar 3 de diferença do Arsenal, porque se o Real for pra tirar os 3, o Arsenal pode fazer gol também. Sim, é muito difícil. Claro que a gente sempre fica com um pouco de medo de duvidar do Real Madrid, né? Porque eles já fizeram algumas coisas meio assombrosas. Até no título de 22 que o Mauro lembrou, todos os mata-matas, eles estiveram com um risco enorme de cair. Todos, e passaram. A temporada passada até foi uma temporada mais tranquila, né? Porque teve na final realmente um sufoco do Dortmund. O Dortmund perdeu chances, né, no primeiro tempo, mas o Real Madrid foi campeão invicto, perdeu só 2 jogos na temporada toda, em todas as competições. Mas é um time que tem mesmo esses momentos assim de altos e baixos, de ser dominado, de perder jogos. Dessa vez o Arsenal fez os gols e a vantagem do placar foi a vantagem do jogo mesmo, que já aconteceu algumas vezes do Real Madrid ter uma atuação em que era para perder de 3 e não perdeu. Ontem perdeu, então ficou uma situação que eu não acho que vai reverter. Eu só não coloco que está acabado porque é o Real Madrid que está ali. Senão, se fosse outro time, acho que já estava acabado. O Arsenal é um time muito bom, o trabalho do Arteta é ótimo, ele não ganha a Premier League porque ele competiu com o Manchester City bem. Essa temporada era a chance, porque o City não está bem, mas o Liverpool vai levar. O Arsenal fez campanha de campeão nos últimos 2 anos. É que competir nos pontos corridos com o Manchester City bem é muito difícil mesmo. Ficou a 1 ponto, né, do City. Ele teve 2 vezes para ser campeão e não conseguiu, liderou o campeonato na maior parte do campeonato. Se pegar as últimas 2 temporadas, tirando a atual, o time que mais liderou o campeonato inglês foi o Arsenal, só que no final perdeu. E o Arteta se virando, né? Com vários desfalques, inventou ali o Merino de centroavante já algumas rodadas e ele dá conta, é um jogador de meio campo, que só que é alto, ele tá sem o Gabriel Jesus e sem o Havertz. São as 2 opções de centroavante. O Saka ficou meses fora, tá voltando agora, tanto que teve que sair já no segundo tempo. Ele teve vários problemas. Gabriel Magalhães está fora da temporada, provavelmente, estava vendo o jogo com a perna imobilizada.
temporada ontem, é um ótimo zagueiro. O substituto, né, o polonês, o Kiwior, né, ele já é bem abaixo do Gabriel. Então foi uma grande partida do Arsenal, 3-0. O Real Madrid, nessa temporada, é um time ainda desequilibrado. No Campeonato Espanhol também, ele perdeu para o Valência no fim de semana, ele tem sofrido nos jogos com o Barcelona. É um time que mudou da temporada passada, a aposentadoria do Kroos, chegada do Mbappé, e o Ancelotti não conseguiu achar uma formação. Tem desfalques na defesa também, muitos jogadores lesionados, mas não, em nenhum momento da temporada o Real Madrid foi regular. Ele teve momentos de brilho, jogo com o City, por exemplo, e momentos muito ruins, né? Não é um... Agora eu quero saber, o que você achou disso tudo? Você acha mesmo que o Real vai operar algum milagre e ganhar do Arsenal amanhã? Ou acha que já era, que é o fim do Real nessa Champions? Comenta aqui embaixo e bora discutir.